Pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender potência com base negativa, tá bom? Só para relembrar o que é uma potência. Ora, isso aqui é uma potência, esse número, que é o fator que vai se repetir, é chamado de base, e esse número, que indica quantas vezes esse fator vai se repetir, é chamado de expoente. Ora, 3 elevado à quinta potência é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, nós vemos que esse fator 3, ele se repete 5 vezes, tá bom? São 5 fatores iguais, e como resposta, depois de multiplicar isso tudo, você vai ter 243. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. Tá bom? E quando essa base aqui, até hoje, nós só estudamos bases positivas, mas agora que nós aprendemos sobre números positivos e negativos, nós vamos ver que também existem potências que a base, ela é um número negativo, tá bom? A base, ao invés de 3, poderia ser menos 3. Aí eu vou fazer com vocês vários exemplos. Vamos supor que a base fosse menos 3 e o expoente fosse 1. Ora, a base é o valor que vai ser repetido e o expoente representa o número de vezes que esse valor vai ser repetido e multiplicado, o número de fatores iguais. Se o expoente é 1, então aqui vai dar menos 3. Tá? Agora, menos 3 ao quadrado. Observa que eu estou colocando parênteses, tá? Sempre que a base de uma potência for um número negativo, ela deve ser escrita como forma de como parênteses, entre parênteses, tá bom? Então, vamos lá. O que seria menos 3 ao quadrado? Seria menos 3 vezes menos 3, certo? O número que está aqui é a base, então ele vai ser repetido essa quantidade de vezes. Menos 3 vezes menos 3. Hoje, nós já sabemos a regra de sinais da multiplicação. A regra de sinais da multiplicação nos diz que sinais iguais dá como resultado mais. Então, menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9, tá? E se fosse menos 3, se eu pegasse esse menos 3 e elevasse ao cubo? Aí ia ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos analisar primeiro esse sinal. Sinais iguais aqui, menos vezes menos, mais. Aí aqui vai dar mais, certo? Aí mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Tá vendo? Esse aqui deu um número negativo. Então, menos 3 ao cubo é igual a menos 27. Vou fazer mais um exemplo. Menos 3 à quarta potência. Vamos lá? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 1, 2, 3, 4. Beleza, vamos fazer o estudo dos sinais. Menos com menos, mais. Mais, aí aqui, ó, deu mais. Mais com esse menos aqui, menos. Então, aqui, juntando esse com esse, dá menos. Aí, esse menos com esse sinal aqui, menos com menos, dá mais. Uma outra forma que você poderia fazer é 2 a 2. Menos com menos, mais. Aí, aqui, menos com menos, mais. Juntando esses dois mais com mais, dá mais, tá bom? Pela regra de sinais. Aí, vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Beleza? Então, observa. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas está dando negativo, positivo, negativo, positivo. Está sendo alternado o sinal. Vamos ver se a gente consegue identificar por quê. Vou fazer mais um aqui para fechar. Menos 3 à quinta potência. Vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3.
Beleza. Agora, vamos fazer 2 a 2. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Aí, aqui eu tenho mais com mais, mais. Com esse menos aqui, menos. De novo. Sinais iguais, mais. Sinais iguais, mais. Aí, aqui eu juntei esses dois. Sinais iguais, mais. Aí, sobrou um menos 3 aqui. Aí, ficou mais daqui com esse menos, deu menos. Ou se eu fosse fazer daquele jeito, 1 a 1. Menos com menos, mais. Aí, esses dois aqui, a junção desses dois deu um positivo. Positivo com esse negativo aqui, negativo. Aí, negativo com esse outro negativo aqui, positivo. Positivo com esse negativo aqui, negativo. Lembrando que sinais diferentes é igual a menos e sinais iguais igual a mais pela regra de sinais que nós vimos na aula passada, da multiplicação, tá bom? Beleza, agora vamos fazer a conta. A gente já fez lá em cima, então a gente já sabe que 3 ao cubo é 243, então vai dar os mesmos 243. Observa, mais uma vez eu estou com o sinal alternando. Vamos ver se a gente percebe por quê. Ora, o expoente aqui é um número ímpar e deu negativo. Esse expoente aqui é um número par e deu um resultado positivo. Esse outro expoente aqui, 3, é um número ímpar e o resultado deu negativo. Agora, quando veio para 4, que é um número par, o resultado me deu positivo. Aí, quando veio para 5, que é outro número ímpar, o resultado me deu um número negativo. Ou seja, todas as vezes que eu estiver elevando um número negativo, ou seja, uma potência com base negativa, a um expoente ímpar, a minha resposta vai ser negativa. Se o expoente for par, a minha resposta vai ser positiva, e é isso que eu escrevi aqui para vocês anotarem como observação. Em uma potência cuja base é um número negativo e o expoente é um número par, o resultado é positivo. Em uma potência cuja base é um número negativo e o expoente é um número ímpar, o resultado é negativo, tá bom, pessoal? Vou fazer agora alguns exemplos com vocês, tá bom? Para ver se vocês pegaram esse conceito legal. Sem efetuar cálculos, vamos ver quais são, analisar os sinais, só os sinais, tá? Então, vou botar aqui, analise os sinais, sem fazer cálculo. Menos 2 ao quadrado, menos 5 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 351 à quinta potência, menos 9 à sétima potência, menos 8 à sexta potência. Alguns exemplos. Vamos lá. Esse sinal aqui, ele é positivo ou negativo? Só de olhar o expoente par, você já pode responder que é positivo, tá bom? Se você fizer as contas, você vai ver que vai dar menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2, 4, menos com menos mais, vai dar uma resposta positiva. Aqui, menos 5 ao cubo, negativo. Por que eu sei que é negativo? Porque o expoente é ímpar. Para eu saber se o resultado vai dar um número positivo ou negativo, basta eu analisar o expoente. Expoente par, positivo. Expoente ímpar, negativo. O resultado vai ser negativo. Aqui, ó, de novo um expoente ímpar, então o resultado vai ser negativo. Aqui eu tenho um expoente par, então o resultado vai ser positivo, tá bom? Bom, eu vou fazer esse exemplo aqui só analisando os sinais, porque eu creio que potências vocês já sabem calcular. Um número elevado a um determinado expoente é igual àquele número vezes ele mesmo, tantas vezes quantas aparecerem no expoente. Se o expoente for 2, você vai multiplicar
menos 2 por menos 2. Se o expoente for 3, vai ser menos 5 por menos 5 por menos 5. O número que o expoente indicar vai ser o número de vezes que você vai fazer a multiplicação, o número de fatores que aquela multiplicação vai ter. O que é novidade para vocês agora é quando a base dá um número negativo. Porque quando a base dá um número negativo, isso quer dizer que você vai analisar os expoentes, pares ou ímpares, para saber se o resultado vai ser positivo ou negativo, tá bom? Então, pessoal, agora vamos trabalhar com potências com expoente inteiro negativo, tá bom? Ora, o que são potências com expoentes inteiros negativos? Vamos dar uma olhadinha aqui e vamos analisar as regularidades em algumas potências, tá? Por exemplo, eu tenho a potência 4 ao cubo. 4 ao cubo é igual a 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ora, se eu dividir essa potência por 4, eu vou ter 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Se daqui para cá eu dividir novamente por 4, eu vou ter 16 dividido por 4, que é igual a 4. Então, 4 elevado a 1 é 4. Observa, cada vez que como uma potência é um número que é multiplicado por ele mesmo várias vezes, quando você divide o número, o expoente diminui, certo? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Se eu dividir por 4, vai ficar só 4 vezes 4, que dá 16. E toda vez que eu divido o número pelo mesmo... eu divido o fator pelo mesmo número, eu vou diminuindo o expoente. Então, ele vai caindo, tá vendo? Aqui 3, aqui 2, aqui 1. O expoente vai diminuindo de 1 em 1, enquanto o resultado vai sendo dividido por 4, tá? Toda vez que eu divido por 4, eu estou caindo o meu expoente de 1 em 1. Então, o que eu estou fazendo é dividir por 4 em todos os passos, tá? Ora, só que aqui, ó, 4 ao cubo é 64. Isso dividido por 4 dá 4 ao quadrado, que é 16. Dividido por 4 dá 4 elevado a 1, que é 4. Dividido por 4, 4 dividido por 4 dá 4 elevado a 0, que é 1. 4 dividido por 4 é 1, certo? E é a mesma coisa que 4 elevado a 0, tá bom? Agora, se eu dividir novamente por 4, se eu estou caindo aqui de 1 em 1, a lógica é que eu continue caindo. Então, o número que vem logo, imediatamente antes do zero, no conjunto dos números inteiros, é o menos 1. Então, vai ficar 4 elevado a menos 1, isso aqui, esse expoente negativo, vocês não tinham visto ainda, é novidade para vocês, só que ele não é nada mais do que 1 sobre 4, porque eu peguei o número 1 e dividi por 4. Então, 4 elevado a menos 1 é 1 sobre 4, tá bom? Ou seja, esse menos aqui mudou só que o número agora virou uma fração. O 4 elevado a 1 é 4, enquanto que o 4 elevado a menos 1 é o inverso dele, tá bom? Então, esse sinal de menos representa justamente o inverso. Da mesma forma que 4 elevado a menos 2 é 1 sobre 16. Por quê? 4 ao quadrado não é 16? Então, 4 elevado a menos 2 é 1 inverso, é 1 sobre 16. Até porque, para eu chegar aqui, eu dividi o 1/4 por 4. Então, dividir 1/4 por 4 vai me dar exatamente 1 sobre 16, tá bom? Continuando a minha lógica, caindo uma unidade no expoente, eu tenho 4 elevado a menos 3, que nada mais é do que pegar 1 sobre 16 e dividir por 4, que dá 1 sobre 64. Observa, 4 ao cubo é 64, e 4 elevado a menos 3 é 1 sobre 64. O que isso pode me indicar? Observando essa regularidade, que quando nós temos um expoente negativo, a gente vai trocar o número pelo inverso dele, tá bom? Ou seja, eu tenho um expoente positivo, eu faço as contas. Eu tenho um expoente negativo, eu troco aquele número por 1 sobre aquele número, ou seja, eu troco a ordem da fração. Aqui é a mesma coisa que 4 sobre 1. Eu troco pelo inverso e faço as contas normais. Tá vendo?
Ficou o mesmo 64, só que agora invertido, beleza? Então, essa é a potência com expoente inteiro negativo. Pergunto, será que aconteceria a mesma coisa se além do expoente negativo a base também fosse negativa? Como a gente acabou de ver, bases negativas? Então, eu fiz mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho base negativa e em algum momento, se eu for caindo o expoente, eu vou ter também expoentes negativos. Ora, a gente viu agora há pouco que uma base negativa, ela só interfere no sinal, certo? Aqui, se está elevado a um expoente par, a um expoente ímpar, é menos. Se está elevado a um expoente par, é mais o resultado. Mas a conta que você vai fazer é normal. 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Ora, seguindo a regularidade de cair um expoente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo tudo por menos 5. Tá vendo? Que é isso que eu estou fazendo? Então, daqui para cá eu tenho menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, porque menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25, certo? Se eu passar daqui para cá, dividindo menos 5, o que eu vou estar fazendo? 25 dividido por menos 5, 25 dividido por 5 é 5, aqui eu tenho sinais diferentes é menos. Então, 25 dividido por menos 5 dá menos 5. Como eu estou dividindo aqui por menos 5, a quantidade de fatores iguais vai diminuir, eu vou ter que tirar um fator. Então, ao invés de menos 5 ao quadrado, eu vou ter menos 5 elevado a 1, tá certo? Então, menos 5 elevado a 1 é igual a 5. Seguindo a minha lógica e dividindo aqui por menos 5, eu vou ter menos 5 dividido por menos 5. Menos com menos mais, 5 dividido por 5, 1. Novamente, como eu estou dividindo por menos 5, eu estou eliminando um dos fatores, porque na multiplicação de fatores, quando eu divido, eu tiro 1, certo? Então, se eu tirei 1, o menos 5 estava elevado a 1, agora vai estar elevado a 0, que é 1 menos 1, certo? Então, menos 5 elevado a 0 é igual a 1. Se eu continuar essa lógica, fazendo a conta de divisão, olha que coisa interessante. Se eu dividir novamente por menos 5, 1 dividido por menos 5 dá menos 1 sobre 5, porque menos mais com menos dá menos, 1 dividido por 5 é 1 sobre 5 mesmo, tá bom? E se eu dividir por menos 5, eu estou eliminando um dos fatores do meu expoente, então eu tenho que tirar ele aqui. 0 menos 1 dá menos 1, certo? Beleza, continuando essa lógica, agora menos 1/5 dividido por menos 5 vai ser o quê? Menos com menos mais. 1/5 dividido por 5 vai dar 1/25, tá bom? Então, menos 1/5 dividido por menos 5 dá mais 1 sobre 25. Considerando que eu diminuí um fator, que eu eliminei um fator porque eu dividi, então eu diminuo uma unidade do expoente. Menos 1 menos uma unidade dá menos 2. Então, menos 5 elevado a menos 2 é mais 1 sobre 25. Agora, continuando a minha lógica, dividindo aqui por menos 5, eu tenho mais com menos, menos. 1 sobre 25 dividido por 5 dá 1 sobre 125, tá bom? E, considerando que eu estou dividindo novamente por um dos fatores, eu tenho que diminuir uma unidade do expoente. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, menos 5 elevado a menos 3 é igual a menos 1 sobre 125. Observa que menos 5 ao cubo era menos 125. Então, na verdade, a única coisa que eu fiz aqui foi inverter a minha fração, inverter o resultado. Ao invés de menos 125, ficou menos 1 sobre 125. Aqui, ó, menos 5 elevado a menos 2 dá mais 1 sobre 25, mais menos 5 ao quadrado dá 25. Então, a única coisa que mudou aqui foi que ficou 1 sobre 25, ou seja, a fração inversa. Observa, todas as vezes que eu te perguntar um resultado envolvendo uma potência
com expoente negativo, você vai precisar fazer essa tabela? Não, você vai seguir a regrinha que eu vou te explicar. Eu só estou fazendo essa tabela para você perceber como que nós chegamos a esses resultados. Mas na prática, quando você pegar qualquer número elevado a um expoente negativo, o que você vai fazer? Você vai inverter esse número, vai trocar o número pelo inverso dele. Ó, menos 3 é a mesma coisa que menos 3 sobre 1. Então, você vai trocar de lugar essa fração. Vai botar 1 sobre menos 3. E esse expoente que estava aqui vai continuar aqui. Só que como você já inverteu a fração, ele agora fica positivo. Então, 1 sobre menos 3 ao quadrado vai ficar 3 vezes 3, 9, menos elevado a um expoente par dá mais. Então, é a mesma coisa que 1/9, tá bom? E se fosse menos 3 elevado a menos 3? Como que a gente vai resolver esse problema? De novo, primeira coisa que eu analiso é isso aqui. O expoente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que está aqui e colocar 1 sobre ele. Que eu esqueci de botar o parênteses, é importante. Tá? Vou colocar 1 sobre ele. Aí, esse número que está aqui, menos 3, eu vou repetir, só que agora eu não vou mais usar o menos. Por que eu não vou mais usar o menos? Porque eu já troquei pela inversa, então agora ele é positivo. Então, vamos analisar o início da nossa aula. Um número, uma base negativa elevada a um expoente ímpar, dá como resposta um número positivo ou negativo? Volta aí suas anotações para o início da nossa aula, ó. Um número, uma potência cuja base é um número negativo e o expoente é um número ímpar, o resultado é negativo. Então, nesse caso, o expoente é um número ímpar, então o resultado é negativo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tá bom? Então, na vida real, a única coisa que muda, quando você tem uma potência com um expoente negativo, você vai trocar o sentido da sua potência, você vai inverter a sua potência. Se era 3, vira 1 terço, se era menos 3, vira 1 sobre menos 3, e vai repetir o expoente. Professora, mas e se já for uma fração? Por exemplo, 2/5 elevado a menos 3. E se já for uma fração? Porque aqui eu coloco 1 sobre. Ora, aqui você está, na verdade, invertendo, né? Porque menos 3 é a mesma coisa que menos 3 sobre 1. O que você faz é inverter. E quando já for uma fração, não tem problema. Você inverte do mesmo jeito. Tá bom? Só que eu boto esse 3 aqui fora, agora troco esse sinal de menos. Deixo sem o sinal de menos, porque eu já inverti. Se eu mantivesse o sinal de menos, eu ia ter que inverter de novo infinitamente, tá? E como eu tenho um parênteses, vai ficar 5 ao cubo sobre 2 ao cubo, tá bom? 5 ao cubo a gente sabe que é 125. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25, 125. 2 ao cubo é 8, beleza? Bom, esse foi o conteúdo de potência com expoente inteiro negativo. A base da potência pode ser tanto o número positivo, como nós vimos aqui primeiro, como o número negativo. Isso não faz diferença, tá bom? É importante que você perceba o que você tem que fazer quando você encontrar um caso desse, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, só me chamar. Beijinho.